Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, vivem só para isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas. Quais são estas coisas aqui do texto? Comer, beber e vestir. Eu quero voltar um pouquinho aqui. No versículo 32, 31 e 32. Ele fala de novo, comer, beber e vestir, diz... Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Você viu como no versículo 33 ele diz de novo, e todas estas coisas serão acrescentadas? Comer, beber e vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Você viu? Por que eu comecei a falar nesse momento, nessa noite? Comecei falando sobre a questão do... Não é a palavra que se renova. A palavra é viva, eterna. O que se renova é o entendimento. Romanos 12, 2. O seu agora, que não tinha ouvido isso ainda, e ouviu agora, não foi renovado? Se foi renovado e você serve a Deus, dê graças a Deus. Glorifique a Deus. Louve a Deus por esta bênção de Deus ter trazido você aqui para ouvir essa palavra que lhe esclarece, lhe ilumina, aperfeiçoa a sua fé, aperfeiçoa o seu entendimento. Louvado seja Deus. E aí é bem capaz nesse momento você dizer assim, graças a Deus que tudo posso naquele que me fortalece. Aí é outro problema. Você tem que ter muito cuidado. Irmão, as Escrituras, nós temos que ir para as Escrituras com devoção, com cuidado, com temor e tremor, para que nós não venhamos a falar aquilo que a palavra do Senhor não está falando. E infelizmente é o que mais tem acontecido. E eu queria que, enquanto eu falo, você abrisse as Escrituras em Filipenses 4, e o versículo 13, justamente esse versículo tão falado, Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí algumas pessoas vão imaginar que, segundo esse pensamento, e é o pensamento de hoje, nunca houve um pensamento tão humanista como o de hoje, que são escritos milhões e milhões de livros de autoajuda. Eu acredito, sim, que uma massagenzinha no ego de vez em quando é bom. Eu acredito que animar alguém, encorajar alguém, é muito importante. E às vezes a gente lê um livro que nos encoraja, que nos dá um impulso, é muito bom. Mas a nossa vida não pode estar baseada nisso, porque eu viver só para ler livros de autoajuda, eu vou começar a trabalhar em cima de uma egolatria. Ou seja, idolatria do meu próprio ego. E isso é uma das coisas que desde o Antigo Testamento, desde o princípio, Deus condenou. Porque o homem, quando ele se torna ególatra, o ídolo é ele mesmo, ele passa a desprezar a Deus. Ele passa a desprezar algo que é maior do que ele. Ele passa a se importar só com ele. Como irei ter sucesso, como vencerei, como isso, como aquilo. E as Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, e principalmente o apóstolo Paulo, ele luta contra essa questão da egolatria. Da idolatria do homem por si próprio. E ao contrário, o próprio Paulo, o mensageiro de Deus, o primeiro mensageiro das dispensações gentílicas, o apóstolo dos gentios, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, que mais evangelizou, que mais foi usado por Deus para levar a sua palavra, era um homem despojado do eu. E ao contrário de esse texto dizer o que alguns dizem que ele está dizendo, que é eu posso tudo, eu posso fazer tudo. A Escritura, o próprio Deus fala contra isso. Paulo escreve contra isso até quando ele fala da igreja.
A igreja é o corpo de Cristo. Essa é a figura que Paulo usa. A igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos seus membros particulares. Cada um de nós seus membros em particular. Logo, um é um dedo, outro é a mão, outro é o pé. Mas o corpo não é feito só de mão, o corpo não é feito só de pé. Um corpo não é feito só de coração. Então há aqueles que parecem ser mais decorosos, como diz a Bíblia, mais importantes. E há aqueles que parecem ser mais indecorosos, mas todos são importantíssimos. E Paulo se via assim também no corpo de Cristo. E Paulo também não podia tudo. Mas o que é esse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Que Paulo está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Basta a gente voltar um pouquinho para o versículo 10 do capítulo 4. Quando ele está agradecendo a igreja de Filipos por ter lhe mandado ofertas, por ter lhe ajudado financeiramente, por ter lhe ajudado com alimento, por ter lhe socorrido em todos os momentos que ele precisou. E eu quero ler com você, e aí você mesmo vai aplicar da forma correta o tudo posso naquele que me fortalece de Paulo. Alegrei-me, versículo 10, sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Eles estavam querendo ajudar Paulo, mas não tinha aparecido uma ocasião. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo está falando da pobreza dele. Olha agora, porque aprendi a viver contente. E olha que coisa maravilhosa. No tempo de hoje que estão se pregando que você tem que ter, Paulo diz, eu aprendi com o Senhor a estar contente em toda e qualquer situação. Você está feliz em toda e qualquer situação? Houve um amigo meu que me deu uma frase, que eu até falei para ele que foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi nos últimos anos. Cheguei na casa dele, ele estava passando por um momento difícil, eu fui lá e até procurei confortá-lo. E ele olhou para mim e disse, pastor, ele até me trata assim, disse, pastor, a minha grande felicidade não é carro do ano, não é casa, não é isso, não é aquilo. A minha grande felicidade é ter Jesus Cristo na minha vida. É ter Jesus na minha vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Uma simples interpretação disso é pegar e falar primeiro, tudo posso naquele que me fortalece, e voltar para o versículo 11. Tudo posso naquele que me fortalece. Digo isto, tudo posso naquele que me fortalece, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Pode o quê? Pode tudo o quê? Estar humilhado, ser honrado, em todo tempo, em todas as circunstâncias, ter fome, ter fartura. E mesmo assim continuar o mesmo servo de Deus, o mesmo lutador do Evangelho, o mesmo guerreiro na fé e o mesmo vitorioso, porque a sua vitória não depende da circunstância que você está vivendo. A sua vitória depende de Jesus e sua vida. Graças a Deus. Glória a Deus. A sua mente está sendo renovada. Nós temos aqui ainda, e eu quero passar para você, um texto, eu me lembrei de um aqui agora.
palavra diz, né, irmão? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Amém? Não amém. Não amém, não diga isso por caridade. Se você abrir as suas escrituras aí em Mateus 26, 41, o texto diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, mas na escritura, sim, a ordem dos fatores altera e muito o produto, que é inverter, trocar a palavra de Deus. Vigie, abra os olhos e ore. Eu já vi muitas vezes pessoas, até pastores, serem atacados por pessoas que estavam com problemas espirituais, porque estavam orando de olhos fechados. Porque Jesus nunca mandou ele orar de olhos fechados. Vigiai, vigiai, está atento. Quando o mal vem, eu estou orando. Não é eu ficar orando de olhos fechados, sem vigiar, não. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estando de olho, aqui, conforme o texto, estando de olhos abertos, vigiando, prestando atenção à sua vida espiritual, o que está acontecendo, você ao ver o mal lá longe, você já começa a orar aqui, repreendendo no nome do Senhor Jesus, para que esse mal não venha contra a sua vida, que esse plano do maligno não venha tentar lhe destruir a fé, porque você está vigiando e orando. Amém?